golpe que se gesta no país é para acabar com um só golpe com 3 grandes legados sociais e políticos do Brasil: o legado de Lula, o legado de Ulisses Guimarães e o legado de Getúlio Vargas. Não é exagero, não é invenção, é o que está escrito no Programa Econômico do Golpe de Michel Temer e Eduardo Cunha, um documento, uma ponte para o futuro, divulgado há poucos meses. O título é, evidentemente, enganoso. Não se trata de uma ponte para o futuro, trata-se de uma pinguela para o passado. E não é um passado recente, é um passo longínquo, bem atrasado. Com efeito, o programa ultraliberal de Cunha Temer, criticado até mesmo por Fernando Henrique, por seu caráter excessivamente liberalizante, pretende desconstruir uma longa série de políticas e direitos que asseguram à população e aos trabalhadores de hoje a possibilidade de terem uma vida digna. Não se trata apenas de revisar políticas sociais que o PT implantou e seu programa neodesenvolvimentista. Não se trata somente de voltar ao status quo antes do neoliberalismo, que vigia na época do tucanato. É muito pior. A ideia aqui é desconstruir toda a arquitetura histórica de direitos sociais e mecanismos econômicos, que, bem ou mal, apontam para a criação de um capitalismo minimamente civilizado no Brasil. A ideia... Desculpa, senhor presidente, faltou aqui uma... Não, faltou uma parte do texto, senador Ricardo Ferraz. A ideia é nos levar de volta à República Velha, na qual a questão social era simples caso de polícia. Para isso, a pinguela para o passado de Cunha Temer aponta suas baterias não apenas contra o legado social de Lula, mas também contra a Constituição de Ulisses Guimarães e a CLT de Getúlio. A Constituição de 88 era chamada por Ulisses de Constituição Cidadã, porque, segundo ele, assegurava aos brasileiros direitos sociais essenciais ao exercício da cidadania e estabelecia mecanismos para garantir o cumprimento de tais direitos. A própria inserção dos direitos sociais como segundo título da Constituição, atrás apenas dos direitos individuais e coletivos, já revelava essa intenção dos parlamentares que elaboraram a Carta. Além de ter reduzido a jornada de trabalho para 44 horas, consagrado a irredutibilidade dos salários, assegurado o direito de greve e o direito ao salário mínimo real, capaz de assegurar uma sobrevivência digna, a nova Carta também constitucionalizou outros direitos sociais, como saúde, educação, proteção à maternidade e à infância e assistência aos desamparados. Com a nova Constituição, a assistência médica e farmacêutica deixou de ser benefício previdenciário e passou a ser direito social, garantido pelo Estado a todos os brasileiros, independentemente de contribuição previdenciária. A universalização do ensino fundamental público, a oferta obrigatória da educação infantil pelo Estado e o crescimento da oferta do ensino médio são alguns dos aspectos educacionais constitucionalizados. Ao mesmo tempo, a Carta de 88 procurou assegurar o cumprimento desses direitos, estabelecendo vinculação de receitas orçamentárias, especialmente para a saúde, a educação e as políticas sociais. Esse foi o grande legado social de Ulisses Guimarães, a maior figura histórica do PMDB. Pois bem, Cunha e Temer querem acabar com isso, estabelecendo a desvinculação dessas receitas. Eles querem o que se chama de orçamento base zero, isso é, a desvinculação total de todas as receitas e gastos sociais existentes. Assim, não haveria mais pisos constitucionais mínimos para saúde, educação
e outras despesas sociais. A consequência imediata é que as ações públicas nas áreas de saúde, educação, previdência, assistência, geração de emprego e renda, habitação, saneamento, transporte público, não teriam mais continuidade de longo prazo. Tudo ficaria ao sabor de avaliações técnicas feitas por um conjunto de tecnocratas. Trocando em miúdos, após se pagar a dinheirama bilionária para cevar bancos e rentistas e se fazer um grande superávit primário, se decidirá se há ou não recursos para pagar saúde e educação devida aos brasileiros. Se não tiver, não se paga ou se reduz bastante. A consequência principal, além da consequência imediata, é que todos os programas sociais relevantes serão precarizados. Não se trata apenas do Bolsa Família, do Mais Médico e de outros programas implantados pelo PT. É tudo mesmo. Afinal, a prioridade do programa Cunha-Temer é usar o dinheiro de nossos impostos para assegurar a remuneração do sistema financeiro. Para o social, restarão as sobras. Em vez de uma Constituição cidadã ou social, como queria Ulisses, teremos uma Constituição empresária ou financeira. Na realidade, a intenção última aqui é abrir o caminho para o velho sonho dos nossos conservadores, os quais nunca esconderam sua aversão à Constituição, que aumentou os gastos públicos. Privatizar a saúde, educação, previdência e demais serviços públicos. Esse é o objetivo. O que eles querem mesmo é acabar com a universalização desse serviço e focar gastos mínimos apenas nos miseráveis. A universidade pública e o SUS serão as primeiras vítimas. Eu não estou inventando. Isso aqui é a ponte para o futuro, que foi lançada com muita pompa pelo vice-presidente Michel Temer. Mas, além de destruir o legado social de Ulisses Guimarães, o programa Cunha-Temer também quer destruir o legado de Getúlio Vargas. Por isso, o programa Cunha-Temer determina que as convenções coletivas prevaleçam sobre as normas legais. Em outras palavras, querem acabar com a proteção trabalhista assegurada pela CLT de Getúlio Vargas. Ora, nas relações trabalhistas, o poder de barganha do capital é muito maior que o dos trabalhadores. Sem a proteção substancial da lei, a tendência inexorável é que o mercado de trabalho fique mais terceirizado e precarizado. Inevitavelmente, os rendimentos dos trabalhadores serão comprimidos e o poder dos sindicatos será fragilizado, revertendo-se todo o ganho alcançado nos últimos anos. Para completar a obra no campo do trabalho, o Plano Cunha-Temer pretende rever a política de valorização do salário mínimo implantada nos governos do PT. Vetor de fundamental importância para a dinamização do mercado interno de massa. Não satisfeitos, Cunha e Temer também propõem o fim, no orçamento, de todas as indexações, seja para salários, benefícios previdenciários e tudo mais. Com tal medida, todas as aposentadorias, pensões e outros benefícios previdenciários ou assistenciais serão seguramente achatados. Moreira Franco, outro responsável pelo plano, já fala, ele deu uma entrevista ao Estado de São Paulo no domingo passado, em concentrar os programas sociais, inclusive o Bolsa Família, somente nos 10% mais pobres. Hoje ele atinge 25% da população brasileira. São 50 milhões de pessoas. Se esse plano dele entrar em prática, 10%, ele tem que cortar 30 milhões de brasileiros que recebem o Bolsa Família. Segundo Moreira Franco também, o Minha Casa Minha Vida não poderia contar mais com aportes do FGTS, convertendo-se assim de maior programa habitacional do mundo em programa habitacional qualquer restrito à classe média. O FIES, o ProUni
e o Pronatec seriam reduzidos. Seria o início de um pacote infindável de maldades. Voltaríamos à era dos tristes pacotões impopulares. Evidentemente, nada disso seria necessário para se equacionar os desequilíbrios fiscais do país. Afinal, os orçamentos somados do Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida, abono salarial, seguro-desemprego, tudo que é gasto em educação e saúde, não alcançam 300 bilhões de reais, ao passo que os gastos com juros da dívida superaram 500 bilhões de reais em 2015. Assim, não são os gastos sociais que desequilibram as contas públicas, são os gastos financeiros. A culpa não está no legado de Lula, Ulisses e Getúlio. A culpa reside na voracidade do nosso rentismo, que o programa Cunha-Temer pretende cevar ainda mais com o ajuste fiscal draconiano e taxas de juros estratosféricas. Senhor presidente, a questão essencial aqui é de sempre. Quem vai pagar pela crise? Cunha e Temer querem que o custo da crise recaia sobre os trabalhadores, os aposentados e a população que depende de serviços públicos. Aparentemente, esse é o preço que eles terão de pagar para que os investidores privados sejam devidamente estimulados. Completando a obra regressiva do programa, ao retrocesso no plano internacional. Com efeito, Cunha e Temer querem acabar também com a política externa altiva e ativa, que deu ênfase à integração regional, às parcerias estratégicas com outros países emergentes e à cooperação Sul-Sul. A ideia essencial nesse plano externo é pôr fim à União Aduaneira do Mercosul e ressuscitar a afinada ALCA, aderindo a acordos comerciais amplos e assimétricos, como os relativos à parceria transatlântica e à parceria transpacífica, que tenderiam a arruinar a produção nacional, especialmente a da nossa indústria. A subalternidade às potências tradicionais voltaria a imperar, complementando a fragilização interna. A cereja do bolo seria o pré-sal e outros patrimônios públicos do Brasil, que seriam vendidos a preços de banana, quando instaurada a republiqueta de bananas do golpe. Senhor presidente, esse programa é um desastre para a população mais necessitada, mas não é apenas para ela, é um desastre para todo o Brasil. Numa conjuntura de baixo crescimento do comércio mundial e do fim do ciclo das commodities, seria imprescindível a manutenção de um dinamismo do mercado interno pela via do combate à pobreza, da distribuição de renda e do crédito popular. Algo que só os legados sociais que Cunha e Temer querem destruir poderiam propiciar. Assim sendo, o programa da pinguela para o passado só agravaria nossos desequilíbrios e nos afundaria numa recessão muito mais profunda e duradoura. Nesse ambiente golpista, que configura clara ameaça ao Estado democrático de direito e aos direitos e garantias individuais, a desconstrução desses legados sociais e dos direitos sociais e econômicos a eles vinculados completaria a tarefa de nos fazer regredir a estágios históricos que julgávamos superados. A combinação altamente tóxica de golpe político, fragilização da democracia e regressão social geraria um quadro no qual a demonização do estado do bem-estar, das políticas sociais e das esquerdas se entrelaçaria com a marginalização das forças progressistas do país. Como nos velhos tempos de Washington Luiz, a questão social voltaria a ser caso de polícia. Para compensar, com a hegemonia do fisiologismo parlamentar que o golpe traria, a corrupção deixaria de ser caso de polícia, como almejam fervorosamente Cunha e seus aliados.
Senhor presidente, nesse 31 de março, ocorreu há exatos 52 anos um terrível golpe de Estado. Como se tenta fazer hoje, aquele golpe foi justificado em nome do combate à corrupção e às políticas de esquerda que pretendiam construir um novo Brasil. Como hoje, o golpe de 64 tinha algum apoio popular, especialmente entre setores das classes médias, que também faziam grandes passeatas para apoiá-lo. Como hoje, o golpe teve apoio entusiástico da mídia, que o saudou como alvorecer da democracia. Como hoje, o golpe contou com o apoio das forças conservadoras, instaladas no Congresso, que se apressaram em dar aparência de legitimidade à deposição de João Goulart. As consequências dessa loucura, a história registra: torturas, mortes, censuras, programas econômicos impopulares, arroxo contra os trabalhadores e seus sindicatos, e uma longa noite de silêncio democrático que durou mais de 21 anos. Senhoras, senhores, a história não pode se repetir como farsa. Não podemos embarcar nessa loucura política do golpe, do impeachment sem crime de responsabilidade. Impeachment sem crime de responsabilidade é crime contra a democracia. Em 64, aqueles que apoiaram o golpe achavam que estavam fazendo um grande bem ao país. Achavam que estavam cobertos de glória patriótica. Contudo, passados anos, tudo que a história lhes deixou como legado foi a vergonha eterna, indelével, de terem se somado àqueles que agrediram a legalidade e a democracia. Tudo o que restou foi a terrível mancha dos que atentam contra o Estado democrático e de direito. Senhor presidente, o golpe hoje seria a repetição, como farsa jurídica e parlamentar, do golpe de 64. E por seu programa econômico, o golpe de hoje é a República Velha nas veias abertas do Brasil. Não passará. Concedo a parte, senador Medeiros. Senador Lindbergh está inspirado, veias abertas da América Latina. Exatamente. Senador Lindbergh, Vossa Excelência constrói um raciocínio, mas me permita fazer um pequeno contraditório. Eu sinto que o discurso, com certeza, é uma construção bem estratégica ali do Planalto, porque eu tenho visto que ele tem se repetido o mesmo esqueleto, o mesmo roteiro, que é divisão, medo e golpe. Eu sinto que essa divisão entre nós e eles que vão fazer alguma coisa, e esse medo que estão querendo colocar nos trabalhadores, eu sinto tentando de todas as formas o PT reconquistar a base perdida, porque não dá para confundir o momento político, dizer que confundir o impeachment, se houver impeachment, amanhã a vida do trabalhador acaba. Não é verdade. Eu estava, agora mesmo, há poucos meses, nós estávamos em frontes diferentes, justamente porque nós estamos defendendo aqui os trabalhadores do Poder Judiciário. E o Partido dos Trabalhadores, unânime, e o governo, fez de tudo que foi manobra para não permitir o aumento dos servidores dos judiciários. E agora, nós estamos aqui, eu estou vendo o discurso de Vossa Excelência, justamente dizendo que se houver impeachment, amanhã a vida dos trabalhadores, dos servidores, todas as conquistas sociais vão se acabar. Eu não creio, se acontecendo o impeachment, o Brasil vai sobreviver e vai caminhar. Quando Vossa Excelência diz que não tem base jurídica, eu quero reafirmar que sobra base jurídica. A própria pedalada fiscal, em sua essência, ela fere de morte a lei de responsabilidade fiscal, porque toda lei, quando o legislador faz, é o que chama de espírito da lei, a vontade do legislador. Qual foi a vontade do legislador quando nasce a lei de responsabilidade fiscal? Transparência. Transparência geral e restrita. A pedalada fiscal, por si só, já fere de morte. O princípio, e acima de qualquer artigo, o princípio da lei
quando você fere princípio, às vezes é pior do que ferir qualquer artigo. Mas se não bastasse isso, é o que eu disse agora há pouco, não confundamos crime de responsabilidade fiscal com um crime do Código Penal. É uma infração política que vai ser julgada aqui na casa. E aí vai ter direito a enfrentar o mérito e com certeza fazer. Agora, eu sinto que quando divide o país em dois, já cai naquela máxima de dividir para governar. Quando instaura o medo, aí pronto. E Vossa Excelência constrói isso muito bem, mas nós temos que contrapor isso porque não é uma realidade. Muito obrigado. Senador Medeiros, olha, eu fiz um discurso aqui sobre o programa econômico do golpe, A Ponte para o Futuro, que foi lançado com todas as pompas pelo vice-presidente Michel Temer. É lá que está escrito. Eu não estou inventando. Está escrito claramente. Fim da política de valorização do salário mínimo. Fim da indexação do salário mínimo a benefício previdenciário. Colocar o negociado na frente do legislado. Isso é rasgar a CLT. Desvinculação de todas as receitas. Eu me impressiono com isso. Isso é um escândalo. Eles querem desvincular todas as receitas, ou seja, educação e saúde. Hoje, no município, um prefeito tem que investir 15% de saúde e 25% de educação. Eles querem acabar com isso. Isso vai ter uma consequência trágica para a vida dos mais pobres. Você pode ter prefeito investindo 10% de saúde, 8%. Você faz isso a nível federal, estadual e municipal. Isso é de uma irresponsabilidade gigantesca. O ministro Moreira Franco, ontem o senador Romero ficou irritado aqui, mas disse, senador Romero, foi entrevista do Moreira Franco, falando em concentrar o Bolsa Família nos 10% mais pobres. Está tudo escrito lá, não é invenção nossa. Então, é um governo, o plano é um plano antipovo. É um golpe parlamentar para aplicar um programa antipovo. E eu digo mais, falei aqui da tribuna, nunca ninguém seria eleito presidente da República numa eleição com essa ponte para o futuro. Tem que ser num golpe assim, porque nunca seria aprovado pelo povo. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, senador Medeiros, quanto à questão da legalidade, senador Medeiros, agora com Vossa Excelência, quanto à questão da legalidade, Vossa Excelência falou que estava ferindo a lei de responsabilidade fiscal. Eu quero que Vossa Excelência leia aqui o artigo 85, os crimes de responsabilidade. Se tem ferir lei de responsabilidade fiscal como crime de responsabilidade, não tem. Tem que ferir a lei orçamentária. Então, eu acho que esse debate está sendo conduzido pelo senhor de forma muito apressada e mal feita. Não tem como dizer que tem base jurídica. Os decretos suplementares, senadora Gleice, 6 decretos da presidente, que é autorizado pelo artigo 4º da lei orçamentária, que houve a mudança no superávit primário. Eu quero aqui desafiar os tucanos, porque eles têm que fazer o impeachment de Geraldo Alckmin. Ele fez 31 decretos suplementares de criação de créditos suplementares em 2015. E eu concluo aqui a minha fala dizendo que eu entro nessa quinta-feira com a sensação de virada. Eu acho, sinceramente, que já se constrói uma maioria parlamentar para barrar o impeachment na Câmara dos Deputados. E o que deu força a esse movimento? 2 coisas. As manifestações de rua contra o golpe, amplos setores, advogados, artistas, professores, isso cresceu muito. E o segundo motivo, uma parte da população começa a ver que tem gente querendo se aproveitar de manifestações legítimas para dar um golpe. É o velho PMDB do Temer com Eduardo Cunha, que vai ser agora o segundo da linha sucessória. É a chapa do golpe. Eduardo Cunha e Temer e Eduardo Cunha como vice. Eu concedo uma parte à senadora Ana Amélia. Eu só quero que Vossa Excelência me responda uma questão que é quanto custará este apoio? Quanto custará? Porque hoje leio no Ricardo Noblar, um jornalista respeitado, que está dizendo que é R$1 milhão para o deputado que votar contra o impeachment da presidente. E eu queria saber quanto vai custar esse apoio, senador. Eu não sei, mas Vossa Excelência é do PP, Vossa Excelência é de que partido? Eu não sei disso, não vi falar em nada disso.
Vossa Excelência tem que responder, eu não vi falar em nada disso. A senadora Eu só acho que o seguinte, o que está mudando são as ruas. É bem conhecida aqui na casa pela sua independência em relação ao partido. Eu respondo pelos meus atos e a pergunta que eu fiz a Vossa Excelência responde de uma forma absolutamente diversa daquilo que se esperava de um senador com tanta capacidade na defesa da presidente. Queria lhe perguntar também, já que o senhor não quis responder essa pergunta, queria lhe perguntar o seguinte, senador Lindbergh, o que o senhor diria para o desempregado hoje que recebeu a notícia de que perdeu o emprego, ou para a dona de casa que vai no supermercado com a inflação de 10%, senador? O que o senhor diz para essas pessoas em relação às questões sociais do emprego? E os juros que nós estamos pagando hoje, se servem a quem? A quem servem o juro elevado que está sufocando a quem recorre a um crédito, a um empréstimo e também ao setor produtivo brasileiro? A quem serve o juro alto? A quem serve o desemprego de hoje, não é de amanhã, de hoje, e também a inflação de 10%. Olha, senadora Ana Amélia, primeiro o seguinte, sobre compra de voto, que eu me lembro, teve um caso provado que foi da emenda de reeleição do Fernando Henrique Cardoso. Então, esse é o que eu me lembro. Agora, quanto que eu falaria para uma pessoa que está desempregada, falaria o seguinte, diria a essa pessoa o seguinte, para confiar no rumo que nós queremos traçar para esse país, de mudança da política econômica, porque se forem confiar no que está escrito aqui, nessa ponte para o futuro de Michel Temer, eles vão ter seus direitos cada vez mais atacados. Vão ser os mais pobres, vão ser os trabalhadores. Eu confio muito que nesse novo momento do governo, barrado o impeachment, porque o Brasil está parado, senadora Ana Amélia. O Brasil está parado numa crise política permanente. Eu confio que, se nós derrotarmos o impeachment, aí a oposição tem que ter responsabilidade também. Não pode continuar no fla-flu. Nós podemos colocar a economia para crescer. Vamos ter o nosso presidente Lula como ministro. O presidente Lula sempre teve um compromisso central com os mais pobres. E eu diria para essa pessoa isso. Acredite que a gente vencendo o impeachment, nós vamos recuperar a economia brasileira, fazer a economia crescer, fazer inclusão social novamente. E tem que baixar a taxa de juros, e a senhora sabe que eu sou uma das vozes aqui mais firmes nesse sentido. Não dá para mudar a política econômica mantendo essas taxas de juros. Então, eu acho, sinceramente, para o povo trabalhador brasileiro, seria uma tragédia esse golpe do Temer com Cunha, com a aplicação desse projeto. Senador Cássio, senadora Gleice, senador Randolfo. Senador Lindbergh, o Senado da República e parte do Brasil que nos acompanha pela TV Senado já vem se habituando aos nossos debates. E eu estava aqui próximo no gabinete da liderança, acompanhando, com som um pouquinho baixo. Vossa Excelência me viu, não resistiu. Não, mais uma vez fez um desafio aos tucanos e tucano não foge à raia, como nós paraibanos. Né? Eu vim ouvindo seu pronunciamento e faço um desafio aos tucanos. Está aqui, aceito o desafio para que possamos manter o bom debate. Primeiro, é importante sempre deixar de forma clara, senador, que antes da crise política, o Brasil passou a conviver com a crise econômica. A crise política tem uma decorrência direta da crise econômica que foi provocada pelos equívocos, pelos erros praticados pelo governo da presidente Dilma, que, infelizmente, jamais teve o mínimo de humildade de se dirigir à nação brasileira e dizer: errei, não errei de má fé, mas me equivoquei, peço desculpas por isso, vamos unir nosso Brasil para tentar salvar a nação. Mas não, os erros foram praticados, foram de forma deliberada e proposital escondidos do povo brasileiro durante o período eleitoral, porque já na campanha de 2014, a presidente Dilma tinha pleno conhecimento dessa realidade e, orientada pelo seu marqueteiro de forma desleal com a boa-fé do nosso povo, mentiu, infelizmente a expressão é essa, mentiu para o Brasil inteiro. Quando o Brasil acordou das eleições e percebeu que houve uma grande mentira e que a crise econômica avançava com a volta da inflação, o desemprego, e fico muito preocupado quando a recomendação que Vossa Excelência dá aos desempregados é: tenham fé e acreditem. É pouco, senador, é muito pouco para esses milhões de brasileiros que estão hoje aflitos,
os que já perderam seus empregos, e esse ano a previsão é que outros 2 milhões de brasileiros e brasileiras estarão perdendo seus postos de trabalho, fora os quase 2 milhões do ano passado. Não se tem notícia no globo terrestre de uma economia em desenvolvimento como a nossa que tenha enfrentado uma verdadeira catástrofe econômica como o Brasil enfrenta. 2014, 0 de crescimento, 2015, praticamente 4, a previsão para esse ano, na melhor das hipóteses, é -4, o ano que vem, na melhor das hipóteses, -2, ou seja, nós estamos falando de um recuo do PIB em 4 anos de quase 10%. Isso fruto dos equívocos que foram praticados de maneira deliberada, para não usar a expressão mais forte, e que hoje sacrifica o povo brasileiro, que não tolera mais essa situação. E a presidente Dilma cometeu, sim, o crime de responsabilidade. Vossa Excelência tem 2 irmãos advogados, e acho que é advogado também, salvo engano. Mas tem uma boa noção de direito, até porque é senador, foi prefeito, né, foi deputado, tem uma boa noção de direito. O direito é uma característica. O direito é como um chiclete. Você morde do lado que quiser. Então, nas lides jurídicas, senador, você vai ter sempre argumento para os dois lados. É assim. Até mesmo nos crimes mais graves, você tem argumentos de defesa de um lado e do outro. Eu me refiro a crimes que você pode negar a autoria quando existe uma materialidade e uma autoria posta. Ou seja, no universo do direito, você ter argumentos de um lado e de outro é absolutamente normal. E aí, pela primeira vez, talvez depois de tantos embates, eu vou ter um ponto de convergência com Vossa Excelência. O Brasil precisa encerrar esse processo do impeachment. Não há mais dano maior do que perdurar essa situação. Que ele venha e que o resultado surja. Agora, o que me preocupa é a insubordinação prevista do resultado. Tenha certeza que as oposições brasileiras saberão acatar a decisão soberana da Câmara e do Senado em relação ao impeachment. Agora, tem manifestações públicas de Vossa Excelência. Ontem fizemos um debate promovido pela TV UOL com o prestigiado e respeitado jornalista Josias de Souza, onde, textualmente, Vossa Excelência disse que, se o impeachment passar, o PT vai para as ruas para manter o confronto. Não é uma atitude de respeito ao Brasil, não é uma atitude de temperança, para usar a expressão que o ministro Marco Aurélio usou ontem, que o Brasil exige. Então, o melhor momento que se tem nesse instante do Brasil é ter esse processo concluído. E passar a entender que nos embates jurídicos você vai ter sempre 2 argumentos. E os 2 argumentos sempre têm uma fundamentação. E que há no julgador, seja o julgador togado do Poder Judiciário ou o julgador político do Congresso Nacional, no caso específico dos processos de impeachment nos crimes de responsabilidade, um espaço de entendimento pessoal, até mesmo de subjetivismo. Então, não há nada de anormal nisso. Todo esse discurso que se faz de golpe é de um governo sitiado, de uma presidente da República que se aquartelou no Palácio do Planalto. Não podendo ir às ruas do Brasil, a presidente Dilma se aquartela no Palácio do Planalto para transformar a sede oficial do governo num palanque, com todo esse discurso. Tem movimentos que apoiam, não há problema, faz parte, tem artistas hoje, como tem artistas contra. Não se sabe qual é a maioria, isso não é relevante. O que é relevante nesse instante, senador Lindenberg, definitivamente, e eu concluo o meu à parte, é encontrarmos um ponto para não permitir que a situação do país se agrave ainda mais. A situação está ficando insustentável, são milhões de desempregados, a situação do país exige de todos nós que fazemos a política e que temos a responsabilidade do voto popular, um ponto de entendimento, porque precisamos, nesse episódio do impeachment, dar um basta, seja com a absolvição ou com a condenação da presidente Dilma, em nome do Brasil.
e não dos nossos projetos políticos, dos nossos projetos de poder, dos nossos projetos eleitorais, porque a situação do Brasil é gravíssima. Não há precedentes na história do nosso país, nem mesmo do globo terrestre, economias em desenvolvimento como a nossa, que tenham enfrentado uma crise política tão grave. Agora, não posso deixar, dando sequência à parte da senadora Ana Amélia, de trazer uma palavra de repúdio a essa tentativa desesperada que o governo faz de conseguir, a todo preço, a todo custo, os 172 votos que livrariam a presidente Dilma do impeachment na Câmara. Balcão de negócio, é escancarado, vale tudo. E aí me faz lembrar, mais uma vez, o episódio do impeachment do presidente Collor, quando se criou, Vossa Excelência deve se recordar, a tropa do choque com a turma do cheque. Foi o que se fez para tentar salvar o mandato do presidente Collor. Formou-se a tropa de choque com a turma do cheque. E a história parece que se repete, mesmo que de forma diferenciada, porque ela nunca é igual. Então, senador Lindenberg, que possamos, nesse instante, ter uma dosagem elevada de responsabilidade com o Brasil. Eu acho que está chegando num grau de esgarçamento, de radicalização, que exige de todos nós. Repito a expressão usada ontem pelo ministro Marco Aurélio, apesar, dada a máxima vênia, de divergir da opinião de Sua Excelência sobre a instância do recurso do Supremo em relação a uma eventual decisão pelo afastamento da presidente Dilma do Senado Federal. A decisão do Senado Federal é irrecorrível. E tenho certeza que esse é o pensamento majoritário na Suprema Corte do Brasil. Mas que tenhamos muita responsabilidade sob pena de exigirmos um custo muito alto para o povo brasileiro, que hoje vive um momento de muita tolerância. Com que preocupação eu vejo, desculpa me alongar um pouco mais, mas fecho definitivamente, para tentar encaminhar nessa direção pessoas que passam a não ter mais relações pessoais, pessoas que conviviam, mesmo na divergência política, e que começam a ter dificuldades nas suas inter-relações pessoais, tamanho esgarçamento. E aí cabe a nós, líderes do Brasil, eu não sou um deles, mas participo de um colegiado de líderes, ter postura, ter um comportamento que oriente o país a distender nessas suas relações. Porque essa crise vai passar, óbvio que vai, e ficará o país, ficarão os nossos filhos, ficarão os nossos netos, as novas e futuras gerações. Então, nós temos muitas responsabilidades nesse instante de não colocar acima do país que nós amamos, com as nossas diferenças, com os nossos pontos de vista distintos, mas temos uma dúvida, tenho certeza disso, compromisso com esse país, para que essa crise não perdure muito mais do que já perdurou e tenhamos muita responsabilidade de transformar esse processo no impeachment, pelo menos no âmbito do Congresso Nacional, num novo momento, qualquer que seja o resultado, para que o país possa vislumbrar, não digo a luz no final do túnel, mas pelo menos o túnel que sequer está sendo visto nesse instante. Eu agradeço o aparte longo e generoso que Vossa Excelência me concede. Eu agradeço, senador Cássio. Temos posições divergentes em alguns pontos, mas Vossa Excelência entra por um caminho que eu acho que é interessante, discutir também o pós-impeachment. Primeiro ponto da economia, que eu tenho que responder. Olha, nós temos muito orgulho do que nós fizemos nesses anos todos, em especial na questão do emprego. Nós reduzimos o desemprego de 12%, que estava no último ano do governo Fernando Henrique Cardoso, para, no último ano do primeiro mandato da presidente Dilma, para 4,3%. Vossa Excelência sabe que eu sou muito crítico ao rumo tomado pela presidenta Dilma na economia, quando colocou o Joaquim Levy como ministro da Fazenda. Eu acho, sinceramente, que nós fizemos uma política econômica errada, porque fizemos um ajuste fiscal associado à elevação de taxa de juros. Isso colocou o país numa recessão. A crise política de hoje é um pouco por isso também. Nós temos que reconhecer que nós perdemos base popular, daqueles que votavam na gente sempre, dos mais pobres, trabalhadores. E eu confio muito, senador Cássio. Eu estou lutando muito contra esse impeachment, porque eu acredito no novo recomeçar desse governo. Um novo ministério. Porque eu acho que nós vamos barrar o impeachment, mas barrar o impeachment enquanto não há mesma política é insuficiente. Então, eu acredito na construção de um novo ministério, que a gente volte às nossas políticas originais, de colocar o crescimento econômico como uma questão central, de baixar a taxa de juros, de proteger os empregos.
É isso que eu estou jogando todas as minhas fichas. Em relação à questão jurídica, o Celso falou direito como um chiclete, tem duas posições sempre. Na verdade, nesse caso, senador Cássio, os senhores estão com problemas de argumentação. Porque, veja bem, no pedido do impeachment, eles falam de pedalada fiscal, só foi aceito em 2015, porque 2014 para lá, o presidente da Câmara não aceitou, porque era outro mandato. 2015 não foi nem apreciado pelo TCU, não houve decisão desse Congresso Nacional, mas os argumentos de créditos suplementares, esse negócio é um absurdo tão grande. Tentar caçar uma presidente porque editou 6 decretos de crédito suplementar. Nós temos que tirar todos os governadores, então. Então, tem sim fragilidade jurídica na parte dos senhores. Agora, entro no ponto que eu acho importante da sua fala, senador Cássio, sobre o que fazer depois do impeachment. Vossa Excelência disse que a oposição vai ter responsabilidade com o Brasil. Eu espero que a oposição mude a postura, que nós estamos desde o primeiro dia do mandato da Dilma, recorrendo ao TSE, a urna houve fraude, nós estamos numa crise permanente que está paralisando o país. A crise econômica não veio antes da crise política, elas estão juntas. A econômica e a política se retroalimentam. O fato é o seguinte, que eu falei ontem e reafirmo aqui, é o seguinte, nós achamos esse impeachment do jeito que está sendo feito um golpe, e que nós vamos para as ruas defender que direitos dos trabalhadores não sejam retirados. A minha preocupação é com esse programa econômico aqui. Isso é um direito legítimo de organizar sindicato, de resistir à retirada de direitos. Agora, eu acho sim, senador Cássio, que nós, governo e oposição, temos que ter responsabilidades depois da votação do impeachment. Eu concordo com o chamado de Vossa Excelência aqui. Vamos ter que chegar a algum tipo de acordo mínimo de pacificação dessa situação política nacional. E concordo quando Vossa Excelência fala do discurso de ódio, de intolerância que está vivendo, que o Brasil está tendo que enfrentar nesse momento. Quanto à questão do apoio parlamentar, eu diria o seguinte, os senhores podem ficar tranquilos. Nós não vamos fazer aqui como foi feito naquela emenda de reeleição do Fernando Henrique Cardoso. Nós vamos tentar construir aqui uma nova base parlamentar em cima de um programa. Eu encerro minha fala passando para a senadora Gleice, dizendo o seguinte, eu estou convencido que hoje nós temos votos para derrotar o impeachment, mas só isso não basta. Nós temos que apresentar um outro ministério, temos que apresentar um outro programa, como tirar o país da crise. Eu acho que é isso que nós temos que conseguir apresentar, buscando nomes da sociedade civil para o governo também. Um governo mais amplo, mais arejado, plural, que faça conversas, que dialogue com a oposição, que dialogue com trabalhadores, que dialogue com empresários. Eu escuto a senadora Gleice e agradeço a parte do senador Cássio. Obrigada, senador Lindbergh. Apenas para colaborar com Vossa Excelência em relação às conquistas sociais, e aqui me refiro ao que levantou o senador Cássio e também a senadora Ana Amélia, quando questionam sobre se dá para acreditar no governo em relação às mudanças que nós vamos ter e a melhoria na economia. Sabe por que dá para acreditar no governo, senador Cássio? Porque esse governo já fez pela economia. Foi o presidente Lula, junto com a presidenta Dilma, que criaram 20 milhões de empregos para o Brasil. Foi o presidente Lula e a presidenta Dilma que seguraram as maiores crises internacionais que nós tivemos, protegendo socialmente o povo brasileiro. Sabe por que dá para acreditar? Porque foi o presidente Lula e a presidenta Dilma que reduziram os juros no Brasil. Hoje nós podemos ter taxas altas, mas não chegam à metade do que eram as taxas de juros quando o presidente Lula assumiu a presidência da República. Sabe por que dá para acreditar? Porque foi o presidente Lula e a presidenta Dilma que deram crédito ao povo brasileiro. Nós tínhamos 12% do produto interno bruto com crédito. Hoje nós temos mais de 50%. Sabe por que dá para acreditar? Porque foi o presidente Lula e a presidenta Dilma que reduziram as taxas de juro e deram condições do pequeno empreendedor ter crédito, do pequeno produtor agrícola ter crédito, das pessoas poderem comprar de forma financiada carro, poderem comprar televisão.
poderem comprar geladeira. Se nós estamos vivendo um momento conjuntural difícil, é um momento que o mundo está passando. Não é só o Brasil. Vossa Excelência diz que não há paralelo com a crise brasileira. Olha para o que foi a crise da Grécia, da Europa, da Itália, de tantos países desenvolvidos que tiveram taxas de desemprego acima de 20%. O mundo estava derretendo financeiramente, o Brasil segurou aqui o emprego, sim, segurou a proteção social. Nós estamos vivendo uma crise grande? Estamos vivendo uma crise grande, mas nem de maior, inclusive, do que da década de 90, mas nem de perto os efeitos dessa crise atingem o povo como atingiram lá, porque hoje nós temos um colchão de proteção social, hoje nós temos o Bolsa Família, que garante que as pessoas que estavam na miséria não passem mais fome. Hoje nós temos uma previdência social que abrange uma parte considerável da população, um salário mínimo valorizado que não retira a renda das pessoas. Por isso que dá para acreditar. Se nós estamos passando por uma dificuldade, ela é conjuntural e a economia já está dando sinais de melhora. Tanto na área externa, que nós melhoramos em todos os indicadores, como internamente. A inflação já está arrefecendo e nós, com certeza, vamos ter uma redução de taxas de juros e vamos voltar à empregabilidade. Eu não tenho dúvidas disso. Então, a população olha, e mesmo tendo críticas à presidenta Dilma, mesmo tendo críticas a esse governo, ela não consegue ver na oposição e na ponte para o futuro do vice-presidente Temer uma alternativa a isso. Mas, com certeza vai ser pior, porque nós nunca tivemos os benefícios que estamos tendo. E nós vamos voltar àqueles que já administraram o país e que já nos colocaram um receituário, que era um receituário contra as conquistas sociais. Então, é isso. Por isso que Vossa Excelência, senador Lindbergh, tem razão em dizer que a população pode confiar, que nós vamos vencer o impeachment, nós vamos defender a democracia, nós vamos nos posicionar contra o golpe e depois nós vamos ter, sim, porque já começamos a ter a recuperação da economia. Muito obrigado pela parte. Falou a nossa presidente da Comissão de Assuntos Econômicos, senadora Gleisi Hoffmann. Agradeço muito pela parte e passo para o senador Randolfo Rodrigues. Senador Lindbergh. Fale, meu amigo. Meu caro amigo, eu tenho uma preocupação de imediato em relação ao processo de impeachment. É o dia seguinte ao processo, o desenlace, o dia seguinte. Essa preocupação advém de duas constatações. A primeira, do ponto de vista programático. A segunda, do ponto de vista da legitimidade. Do ponto de vista programático, Vossa Excelência aqui já apresentou quais são as razões. De fato, o programa que se propõe o vice-presidente e que anseia claramente assumir a presidência, o programa que ele se propõe não é sequer o programa vencedor das eleições de 2014. Isso decorre um outro problema de legitimidade. E eu vejo legitimidade de duas razões. Legitimidade política, primeiro, porque ele quer apresentar um programa que não foi sequer o programa vencedor das eleições de 2014. Aliás, é o antônimo do programa vencedor. Então, tem uma legitimidade política dupla nesse sentido, porque, além de não ter tido votos, apresenta um programa que não foi o programa escolhido pelo povo brasileiro. O povo brasileiro escolheu para 2014 um programa por mais direitos, por avançar nas conquistas sociais. O segundo aspecto é o aspecto também moral. Se a crise que nós vivemos é uma crise política, econômica e é moral, e é de fato moral, nós temos uma estrutura política corrompida e comprometida e afundada na corrupção, não me parece ser de bom tom que, daqui a 2 ou 3 semanas, o Brasil seja governado pela chapa Temer presidente, Eduardo Cunha vice-presidente. Não me parece ser a melhor alternativa para o combate à corrupção em nosso país. Por outro lado, eu me preocupo também, senador Lindbergh, com as condições de governabilidade um dia após o impeachment, se o impeachment não for acatado. Quais são essas condições de governabilidade se elas ocorrerem por uma margem de 180 votos, que inviabiliza o impeachment, 190 ou até 200 votos, que inviabilizariam o impeachment, mas que traria uma condição para a presidente que não é favorável. Ela, com
altos índices de impopularidade e sem maioria parlamentar aqui no Congresso Nacional. Por isso, eu acho, a crise é política e eu acho que o debate não pode ser o processo de impeachment. O debate deveria ser a alternativa excepcional para uma circunstância, uma conjuntura excepcional que o Brasil está vivendo hoje. Tem uma máxima de um companheiro nosso, aliás, fonte de inspiração de nós dois, Vladimir Palmeiras, resultado de um artigo que ele escreveu recentemente no Globo, que ele diz exatamente o seguinte: para momentos excepcionais, saídas excepcionais. Eu acho que a crise que nós vivemos é uma crise do sistema, e é por isso que eu advogo que a melhor alternativa seria, ainda este ano, o povo brasileiro ser chamado às urnas para resolver essa questão. Eu digo isso, meu caro Lindenberg, e digo isso e formo convicção em torno dessa percepção, porque isso, inclusive, está na trajetória política da esquerda. Não custa lembrar, em 1973, o governo de Salvador Allende, e que estava com um programa político à esquerda, bem à esquerda, não é o caso do governo da presidente Dilma, estava com um programa político de avanço, de conquistas sociais, e mais isolado na sociedade. A esquerda isolada na sociedade, tendo perdido, inclusive, o apoio da democracia cristã no parlamento chileno, e isolado pelas Forças Armadas, a alternativa proposta por Allende foi anunciar um plebiscito para definir se o governo dele continuaria ou não. Aliás, o plebiscito não teve pelo golpe de Estado interposto pelas Forças Armadas no mesmo dia que o plebiscito seria anunciado. Eu acho que seria para nós todos a melhor alternativa nesse momento. A própria Presidente da República chamar um referendo revogatório e que o povo, ainda nesse ano, definisse se o seu governo continua ou não e, definido não continuar, nós tivéssemos novas eleições neste ano. Senador Randolph, eu respeito muito sua posição, nós estamos sempre juntos aqui nas mais diversas batalhas, mas eu discordo. Eu acho que a presidenta Dilma tem um mandato, ela foi eleita, não há crime de responsabilidade. O que eu acho, senador Randolph, que a saída pós a votação do impeachment aqui é o seguinte: eu já advogo isso internamente, tem que ter uma ampla reforma ministerial, tem que ter um novo governo, tem que se governar de acordo com o programa vencedor das eleições, nós temos que colocar essa economia para crescer, nós temos que cuidar mais do emprego. Eu acredito numa virada. Tenho conversado muito com o presidente Lula sobre as questões econômicas. Ele acha que a questão central do Brasil hoje é recuperação econômica, proteção dos empregos. Temos que sair da recessão. Acho que o erro nosso vai ter caído naquela história do ajuste fiscal, o samba de uma nota só do ajuste fiscal. Então, eu, sinceramente, advogo essa tese. E depois do impeachment, tentarmos pacificar o país, montar um governo com nomes expressivos da sociedade civil, para novamente reanimar a economia. E, nesse caso, o presidente Lula, com o ministro Cássio, pode jogar um papel, porque ele é um animador para os trabalhadores, para os empresários. E eu espero que 2017 já seja um ano em que a gente possa retomar o crescimento econômico. Nós dois vivemos um período da história muito interessante que nós tivemos naquela batalha do impeachment. Eu queria aqui só encerrar minha fala falando das diferenças de Itamar Franco para Temer. Eu era presidente da UNE e tentei conversar com o vice-presidente Itamar Franco no processo do impeachment. Sabe o que Itamar Franco mandou a resposta para mim? Que não poderia me responder, porque ele tinha funções institucionais de vice-presidente da República. O Temer virou um conspirador. É interessante que, se ele fosse coerente, sabe o que ele fazia? Ele não disse que o PMDB tinha que sair do governo, ele tinha que renunciar à vice-presidência. Para ser coerente, ele tinha que fazer isso. Agora eu vejo o Temer e Cunha de braços dados, andando por aí afora pelo país, com a sede de chegar ao poder. Porque, sinceramente, Temer e Cunha são irmãos siameses. Olha, a jornalista Mônica Bergamo, já falei isso aqui, vou encerrar dizendo isso. A jornalista Mônica Bergamo escreveu 2 dias atrás de um acordo para salvar o mandato do Cunha. Então, a chapa desse golpe é a chapa Temer-Cunha. E eu acho que é isso que está mudando as ruas. Os senhores vão ver, hoje vai ser um dia de festa da democracia nas ruas brasileiras, com manifestações em todas as capitais do país. Muito obrigado, senhor presidente. Desculpa pelo tempo, mas teve muitos apartes. Um abraço.